Bom dia, para a glória de Deus, para o louvor eterno do nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, mais uma manhã, para ouvir o direcionamento que Deus tem para a minha vida, os planos que Ele tem para o meu dia, os planos que Ele tem para o seu dia. Precisamos ficar atentos, precisamos ficar alerta, porque Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. E nós só precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer para vivermos esse melhor que Ele tem para nós. O Senhor, Ele vai falar ao meu coração e ao seu coração através dessa palavra. Fique atento, porque o Espírito Santo, Ele quer nos revelar grandes coisas e precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Pai. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. E nós amamos o Senhor, Pai. Aqui nós estamos rendendo a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o eterno, o santo dos santos, ó Deus. Tu és tão maravilhoso, Tu és lindo, Pai. E nós amamos o Senhor. Queremos render a Ti tudo o que temos, tudo o que somos, ofertamos no altar do Senhor, Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos momentos de fraqueza, ó Deus, só o Senhor, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos conduzir na Tua presença, porque Tu és bom, maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Deus. Nos dê sabedoria e entendimento. Ensina-nos, Pai, ser manso e humilde de coração. Queremos Te seguir e Te servir e fazer a Tua vontade, conforme o Teu querer. Oh Deus, fala conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e nós estamos aqui no capítulo 35. Aqui no capítulo 35, no verso 8, a palavra vai dizer para mim e para você: porque a terra antes deserta passará por um caminho largo. Ele será chamado o caminho da santidade. Por esse caminho, os impuros não poderão passar. Somente os que obedecem ao Senhor. Mesmo uma pessoa simples e sem instrução não se desviará dele. Nesta manhã, o Senhor, Ele quer que abramos, que deixamos o nosso coração bem aberto, para que possa absorver todo o conhecimento que o Espírito Santo quer passar para mim e para você, através desta leitura. Leitura essa que nos traz o entendimento de um coração que antes era endurecido, de um coração que antes não queria um compromisso, de um coração que agora pode ser voltado e completamente cheio da palavra, da presença e do poder que há no nosso Deus Pai, no nosso Deus Filho e no nosso Deus Espírito Santo. Quando a palavra diz para mim e para você, por aquela terra, esta terra é o coração do homem. Por onde o inimigo tem andado? Pelo coração do homem. É de lá que procede as coisas boas e as coisas ruins. É de lá que sai o grande tesouro do ser humano.
É de dentro do seu coração que sai o seu caráter, a sua essência, as intenções da sua vida. Estão todas guardadas lá. Aí a palavra diz, ele será, antes deserta. Entenda que a terra era seca, era vazia, era sem forma. Assim era você, assim era o seu coração. Sem forma, seco, vazio, deserta. Até que Deus criou você, criou a mim. Com as próprias mãos dele, ele fez delicadamente o meu coração e o seu coração para ser a habitação dele, do Espírito Santo dele. Mas nos deu, por amor, o livre-arbítrio, o poder de escolher o que eu quero fazer e o que eu quero deixar Deus fazer. Poder esse que tem destruído a muitas pessoas, porque um poder na mão de quem não sabe usar é uma arma apontada e disparada para todos os lugares. Aí a palavra continua e diz, passará um caminho largo. Entenda que é tudo está à sua escolha, tudo está à sua decisão. O caminho largo, com certeza, será mais atraente e ele passará dentro de você. Ele passará dentro de todos nós, o tempo inteiro. Mas é por isso que Jesus ele diz que a nossa vida precisa ser sim e não. Você precisa saber o momento de dizer sim, mas você também precisa saber o momento de dizer não. Porque um sim na hora errada pode destruir você. E um não na hora errada pode destruir toda uma família, toda uma nação, todo um ser humano. Pode destruir planos, vidas e muito mais. Então nós precisamos aprender a dizer sim e a dizer não, mas no tempo de Deus, no tempo certo. O tempo certo é o tempo de Deus. A porta larga, ela nunca vai me oferecer isso. A porta larga, ela vai dizer que eu posso fazer o que eu quero, quando eu bem quiser e da maneira que eu bem quiser. Porque na porta larga não há limites. Na porta larga não há limitações. Aparentemente. Porque o que ela quer é simplesmente dominar você. Deus não quer dominar você. Deus quer que você o ame de livre arbítrio, de livre e espontânea vontade. Assim há muitos que amam a Deus pelo que Ele é, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Quando eu me lembro que eu era sem forma, vazia, seca, e que Ele me deu vida, que Ele me formou, e com as próprias mãos dEle, Ele colocou o fôlego de vida em mim, e hoje eu vivo. Mas antes mesmo de eu viver, Cristo já vivia em mim. Ele já me planejou antes mesmo de eu nascer, e por isso eu o amo. Esse deve ser o motivo pelo qual eu e você devemos amar a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos formou sabendo que nós podíamos nos rebelar contra Ele. Ele não pensou no quão rebelado poderíamos ser, mas Ele pensou o quão amado Ele poderia ser por nós. Mas Ele não se frustrou com aqueles que
endureceram o coração com aqueles que não quiseram ouvir o que ele tem a dizer. Ele continua amando todos iguais, porque ele é Deus. E esse é o motivo que nós devemos amá-lo. Aqui, a palavra continua e ela diz: ele será chamado, entenda aqui, todos serão chamados. Mas a própria palavra diz que poucos serão escolhidos. Porque são poucos os que estão aptos a aprender o sim e a aprender o não de Deus. Porque o seu vem do coração e o coração é enganoso. Lá dentro estão coisas que formam o seu caráter, mas ele se engana. Ele é perverso e muitas vezes pode se contaminar com a porta larga, com as coisas ofertadas com muita facilidade. Por isso o coração é enganoso, porque ao mesmo tempo que ele quer alguma coisa, ele pode mudar de ideia. E foi Deus que deu esse poder para mim e para você. Poder esse que, se nós não soubermos usar, podemos nos autodestruir. Aí a palavra continua e diz: o caminho da santidade. O caminho da santidade é o caminho que Deus quer que eu e você caminhe por ele. Só que este caminho, ele é apertado. Este caminho eu preciso aprender o sim. Neste caminho eu preciso aprender o não. Mas não é o meu. O meu sim e o meu não, eles não são mais a prioridade da minha vida. Quando eu decido amar a Deus, me entregar a Ele e caminhar no caminho da santidade, eu estou dizendo não para mim, e sim para Deus. Eu digo não para as minhas vontades e sim para as vontades de Deus. E quando as minhas vontades, a minha velha criatura, ela quer ressuscitar, eu digo não para ela, porque ela não pode dominar um corpo que tem dono, um corpo que já é dominado pelo Espírito Santo. Ele não pode ser mais dominado pelo homem. Ele precisa continuar em santidade. Por isso Jesus ele diz: aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Porque o caminho à frente é longo, é trabalhoso e há muitas aflições nele. Mas a vitória, a vida eterna, vai valer a pena. Por isso nós não podemos olhar para trás, porque muitas vezes quando olhamos para trás, nós vamos ver o nosso velho eu, sem limites, sem regras, sem sabedoria. E muitas vezes isso pode querer nos remeter a retornar. E nós não podemos olhar para trás. Retornar, então, tão pouco. Porque Jesus ele diz: levanta, coloca-se de pé, come e bebe. Porque há muita terra para ser conquistada. Há muita terra para mim, há muita terra para você. Há muita terra que nós devemos conquistar. Terra essas que estão endurecidas. Essa terra é o coração de muitos homens. É o coração de muitas mulheres, é o coração de muitas crianças, é o coração de muitos jovens, é o coração de muitos adolescentes que estão sem saber o que fazer. Muitos estão desanimando, desistindo, lançando mão da sua salvação e se condenando por não suportar a pressão que o mundo tem feito. E eu e você somos instrumentos para salvar vidas que estão querendo se perder.
Precisamos abrir os nossos olhos, porque muitas vezes pertinho de nós há pessoas que estão querendo desistir, que estão querendo jogar a toalha. Precisamos saber amar essas pessoas, saber abraçá-las e, se necessário for, nos colocar no lugar dela, para que elas possam entender o verdadeiro amor de Deus. Que eu e você não deixemos essa oportunidade de salvar vidas passar, porque muitas vezes estamos tão ocupados com desejos e com vontades que nem são planos de Deus e deixamos pessoas queridas se destruir com seu livre-arbítrio. E o Espírito Santo está chamando a nossa atenção nessa manhã, para que possamos olhar mais para a terra seca, o coração dos outros, no sentido de cuidar, no sentido de salvar vidas que estão desistindo, que estão deixando de prosseguir, que estão deixando a Terra Santa para ir para caminhos de trevas, para ir para caminhos que não são bons. Aqui a palavra continua e diz: porque esse caminho os impuros não poderão passar. Entenda que o caminho da santidade, só os puros vão conseguir passar. Só aqueles que verdadeiramente deixaram Cristo lavar e purificar os seus corações. Porque aqueles que endureceram, mudaram de ideia, retornaram, retrocederam ou até mesmo desistiram, esses, com certeza, não vão passar por esse caminho de santidade. E os que não passarem pelo caminho da santidade, do que valeu o seu chamado? Do que valeu Deus ter criado você, ter tirado um tempo para criar você? O tempo de Deus é precioso. Então você é muito precioso. Você é muito preciosa. E Deus te ama num valor imensurável. E quando dizemos valor, não estamos dizendo de valor financeiro, mas de valor emocional, sentimental. Para Deus, a sua alma vale mais do que 1000 palavras. Para Deus, a sua vida vale muito mais do que você imagina. Não desista de viver. Não desista de aprender o sim e o não com Deus. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que traria a espada. E ela está aqui. Nós estamos lendo ela. Essa aqui é a nossa espada. Ele disse que é aqui que está a cura, a salvação e tudo que eu e você precisamos para continuar lutando, para continuar vencendo. Aqui na Bíblia jorra rios de água viva. Rios esse que me purifica, que te purifica, que nos fortalece. A palavra aqui, ela continua e ela diz: somente os que obedecem ao Senhor. Entenda que a obediência é tudo. Tudo que eu e você temos que fazer é ouvir a voz de Deus e obedecer o que Ele está dizendo para mim e o que Ele está dizendo para você. Não se importe com o que as pessoas estão dizendo. Se preocupe somente com o que Deus diz a seu respeito. É só o que Deus diz a seu respeito que vale a pena. É só o que Deus diz através da palavra de Deus
Somente o que Ele está dizendo para você é o que tem que ser válido para você. O que as pessoas dizem não podem te ferir, ao ponto de fazer você desanimar. Você precisa prosseguir e obedecer a Deus. E deixe que as pessoas falem. Sabe por quê? Se você fizer algo, as pessoas vão falar. Se você deixar de fazer, as pessoas também vão falar. Então não se importe com a opinião de pessoas. Elas não estão aptas a te ensinar o sim ou não. Mas Deus está. E Ele está te chamando. Está te chamando para ser santo. Ele está te chamando para ser santa. Santa é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz as coisas conforme Deus quer. Você precisa entender que santidade é ser o que Deus quer que você seja. E Deus, Ele criou você para ser a menina dos olhos dele. Ele criou você para ter comportamento e ações diferentes. E é só Ele quem pode lhe ensinar isso. Porque é só Ele que tem. É só Ele que sabe. Por isso nós estamos aqui, para aprender com Ele. A palavra finaliza e ela diz: mesmo uma pessoa simples e sem instrução não se desviará dele. Entenda que uma pessoa simples e sem instrução, nós podemos remeter àquela pessoa que ela pouco conhece a Bíblia, ela pouco sabe ler, ela pouca instrução tem. Ou seja, ela não fez um curso superior, ela não fez vários cursos. E daí? Se Deus está chamando você, Ele vai te capacitar. Se Deus está chamando você, é porque Ele viu em você um coração voltado a obedecer. É porque Ele viu em você um coração disposto a fazer o que é certo. E Ele irá lhe mostrar alguém que irá lhe ensinar o que Ele quer que você aprenda. E por Ele ter visto o seu coração voltado a aprender, Ele fará grandes coisas na sua vida. Porque quando você permite que Deus conduza a sua vida, todos os planos que Ele tem para você serão colocados na sua vida. E os planos dele são melhores do que o meu. E quando Ele diz para mim que você não vai se desviar deste caminho de santidade, é porque Ele sabe que quando você permite que o Espírito Santo tome conta de você, o Espírito Santo não vai te dominar. Ele vai te conduzir a tudo que Deus tem para você, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Então, nesta manhã, tome posse da santidade. Tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida. No nome de Jesus. Receba esta palavra e fique firme, porque Deus tem muito mais para você. No nome de Jesus. Oh, Deus Santo, Deus poderoso, Deus lindo, Deus maravilhoso. Rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Rendemos a Ti, Pai, a nossa vida, os nossos planos, nossos sonhos, as nossas emoções, tudo aquilo que temos e que somos, ou que um dia pensamos ter ou ser. Rendemos a Ti no altar do Senhor, Deus. Que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que todos os planos que o Senhor tem para as nossas vidas venham se cumprir, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor traz para confortar e aconchegar o nosso coração possa chegar. Que o nosso coração não venha ser mais essa terra seca, essa terra vazia, essa terra sem forma, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa dar forma ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para nos firmar na santidade do Senhor, Deus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida do Teu Filho.
Aquele que porventura necessita de uma cura, Pai, que a cura do Senhor chegue na vida dele agora no nome de Jesus. Que aquele que precisa de um socorro financeiro, que o socorro financeiro do Senhor chegue na vida do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Que aquele que necessita, Pai, de uma resposta, que a resposta do Senhor chegue agora na vida dele no nome de Jesus. Que esta palavra venha abrir o entendimento dos teus filhos. Que esta palavra venha trazer ao coração do teu filho, da tua filha, aquilo que antes eles não haviam entendido. E que assim eles possam crescer na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E assim, eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.